Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Continuando o nosso estudo da Epístola aos Hebreus, vamos analisar hoje o capítulo número 9, versículos 6 a 10. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, venha revelar ao nosso coração, como nós já temos estudado, que o sistema judaico, a antiga aliança que o Senhor fez, não torna ninguém apto ao céu. Antes, prepara o caminho para que o Senhor Jesus seja recebido em nossos corações pela fé, para com Ele então nós morarmos no céu. Revela-nos isso nesse momento, Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Leia Hebreus capítulo 9, versículos 6 a 10. O objetivo desse estudo: analisar como o sistema judaico não torna ninguém apto ao céu. Bem, por que este objetivo? Se nós nos remetermos ao tempo do escritor, ou seja, ao tempo em que Hebreus foi escrito, ele falava a uma geração de cristãos hebreus que viviam ou tentavam ainda viver debaixo da lei, debaixo da aliança de Deus com Moisés, o qual nós chamamos de sistema judaico, afinal de contas é a igreja judaica, a igreja da qual veio o cristianismo. E o cristão já os orientava que aquilo ou este caminho, esta vivência nesse sistema judaico não torna ninguém apto ao céu. Agora, por que isso teria relevância ainda no século XXI? Simples. Quantas igrejas hoje não tentam, de certa forma, viver de acordo com os preceitos judaicos? Não faça isso, não proves aquilo, não manuseie aquilo. Tentando fazer ainda uma religião em que o homem tenta fazer para agradar a Deus. Vamos analisar alguns detalhes nesse estudo que mostrarão como se a igreja hoje viver de forma parecida com o que vivia aquela igreja, ela irá falhar nos mesmos quesitos que o autor advertia aquela igreja. Vamos prestar atenção então nesse objetivo. Com o primeiro tabernáculo erguido, o terreno, o Espírito Santo ainda não havia se manifestado aos homens. Lemos isso no versículo número 8. Uma vez inaugurado o segundo tabernáculo, o celestial, o Espírito Santo agora ministra ao coração dos homens a obra concluída por Jesus na cruz. O véu era um indicativo de que o caminho direto a Deus ainda não estava aberto. Só seria completo através da obra consumada do Senhor Jesus. Enquanto o tabernáculo estava erigido ou estava erguido, tabernáculo terreno, aquele que Deus deu as medidas e que Moisés mandou construir, ainda o caminho para o Espírito Santo não havia se manifestado e, portanto, o caminho para Deus, que seria aberto pelo Senhor Jesus, não estava ainda na sua plenitude. Isso é muito interessante nós analisarmos, nós pensarmos. Porque hoje, como que estão as mensagens nos púlpitos das igrejas? Como que está o nosso esforço educacional cristão? Voltado para a obra concluída do Senhor Jesus ou voltada para aquilo que nós temos que fazer para agradar a Deus? Eu poderia ficar muito tempo falando sobre isso, mas eu quero resumir tudo isso com uma única pergunta. Você tem alguma coisa que você possa fazer para agradar a Deus mais do que deixar o Senhor Jesus viver na sua vida?
Responda adequadamente essa pergunta. Debaixo da lei, o caminho à presença de Deus não foi manifestado. Debaixo da graça, nosso sumo sacerdote nos leva à presença de Deus através do novo e vivo caminho, e este novo e vivo caminho nós falaremos mais quando ele aparecer a partir de Hebreus capítulo 10, versículo 20. Portanto, veja, nós já estamos no capítulo 9. Estamos caminhando para este novo e vivo caminho. De forma que eu pergunto mais uma vez, hoje, como é que os cristãos têm vivido? Eles têm vivido, o seu culto tem sido para manifestar esse novo e vivo caminho? Ou ainda é um culto de religiosidade para agradar a Deus? Pare e pense. O sistema judaico não pode abrir-nos o céu, nem nos tornar aptos a entrar nele. Veja os versículos 9 a 10. O ritual era necessário. Foi dado por Deus a Moisés, mas não podia purificar a consciência dos pecadores. Somente o sacrifício do Senhor Jesus, do qual o autor falará a partir do versículo 11, pode abrir perfeito caminho ao Pai. Veja os versículos 9 e 10. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta o culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reforma. E este tempo oportuno já chegou, já veio, para que tudo aquilo que era realizado no culto não continuasse sendo ineficaz para aperfeiçoar aquele que presta o culto. O Senhor Jesus já fez essa reforma na igreja de Deus. Ele já se ofereceu a si mesmo e ele é capaz plenamente de aperfeiçoar aquele que presta o culto, pois ele derrama o seu sangue por aquela pessoa. Portanto, nós fomos atraídos por Deus. Nós fomos perdoados por Deus, pela graça de Deus. E agora nós cultuamos a Deus através desse novo e vivo caminho. Agora nós podemos viver caminhando ao céu, porque o Senhor Jesus nos leva para lá e podemos ter plena certeza, podemos ter plena segurança da nossa salvação. Então eu faço mais uma pergunta. Você vive uma religiosidade hoje parecida com aquela religiosidade do Velho Testamento, em que se tinha que fazer e tudo aquilo que fazia não se podia aperfeiçoar aquele que presta o culto? Ou você vive como viviam alguns judeus que eram justificados pela fé e que, portanto, estavam assim mostrando o que seria a igreja do Novo Testamento, que é justificada pela fé e pela graça do Senhor Jesus? Como é a sua religiosidade? Onde você presta culto? Em que tabernáculo? No tabernáculo da terra ou no tabernáculo do céu, que o Senhor Jesus, Ele mesmo, ergueu? Claramente, o santuário terrestre, com toda a sua simbologia apontando para o Senhor Jesus, tinha tempo determinado. Lemos isso no versículo 10. Esse tempo determinado é apontado pelo autor como até ao tempo oportuno de reforma, quando o Senhor Jesus abriria caminho para o Pai. Isso aconteceu quando, estando na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo, e quando ressuscitou, adentrando no tabernáculo celestial, após apresentar seu próprio sangue no propiciatório. Isso será descrito com mais detalhes a partir do versículo 11. O Senhor Jesus derramou o seu próprio sangue no propiciatório. O véu se rasgou de alto a baixo e agora
ele abre caminho ao Pai. Que, portanto, o seu culto, tudo quanto você fizer no seu culto, em casa, na igreja, onde você estiver, viva para glorificar ao Senhor Jesus, porque é a única coisa que nós precisamos e devemos fazer no nosso culto. Resumindo então esta sessão, enquanto o primeiro tabernáculo permanecia erguido, Deus continuava inacessível ao povo, conforme o versículo 8. O sangue do sacrifício de animais era aspergido sobre o propiciatório da Arca da Aliança. O que isso simboliza? Se a arca simbolizava a presença de Deus no meio de seu povo, e se esse povo precisava ser representado a Deus por meio de um sangue aspergido no propiciatório, claramente percebemos a separação que o pecado causa entre Deus e seu povo. A aliança de Deus com Israel na forma da lei dada a Moisés não removeu essa separação. Portanto, por mais que fosse Deus quem tivesse dado os preceitos do culto à igreja judaica, esses preceitos realizados não removiam o pecado do povo, apenas perdoava temporariamente até que o próximo sacrifício fosse realizado. Porém, até que viesse um sacrifício que removeria completamente a culpa do povo. E este sacrifício foi realizado pelo Senhor Jesus. Portanto, a igreja judaica, aos judeus da igreja judaica que compreenderam adequadamente a obra de Deus, se converteram ao cristianismo, se converteram à fé no Senhor Jesus. Mas aqueles que não, continuaram tentando agradar a Deus dentro de um preceito que não era definitivo, mas temporário, pois passou por uma reforma feita pelo Senhor Jesus. Bom, hoje não é diferente. Quantas igrejas que não querem prestar o seu culto, com tanta coisa no seu culto, menos glorificando e exaltando ao Senhor Jesus. Somente o Senhor Jesus abre o completo e perfeito caminho que leva à presença de Deus e nos torna aptos a entrarmos no reino dos céus. Os querubins que estavam sobre a tampa, o propiciatório, são símbolos do juízo de Deus. Sua face estava constantemente olhando para baixo, o que simboliza que ao olhar para o sangue, a ira de Deus é aplacada, trazendo a paz, reconciliação entre Deus e os homens. Aqueles querubins que estavam, que Deus mandou colocar na arca, é isso que era o simbolismo deles. Imagem, quando é mandada colocada, quando é Deus quem manda colocar, pode usar. Agora, aquilo que Deus não mandar fazer, então é o homem quem tenta fazer, e Deus não aceita a obra humana. Por isso que muitas pessoas questionam por que podia ter os querubins lá e não pode ter imagem de santo. Deus não mandou fazer imagem de santo. Mas aqueles querubins, naquela arca, Deus mandou fazer, porque simbolizavam a face de Deus olhando para a tampa, onde o sangue era aspergido. E quando o sangue, que foi Deus quem mandou aspergir, era aspergido, então aplacava a ira que o pecado causa, causando esse afastamento entre Deus e os homens, pois Deus é um Deus santo e não tem comunhão com o pecado. Ali foi que o Senhor Jesus derramou o seu sangue. E foi assim que ele abriu o caminho ao Pai, porque foi o último sangue derramado. Agora, ele prestou esse sacrifício uma única vez e esse sacrifício vale para sempre. Não haverá necessidade de outro sacrifício. Portanto, a sua segurança está no sangue derramado do Senhor Jesus em seu favor, quando você se apropria pela fé dos benefícios da graça de Deus
derramadas pela pessoa do Senhor Jesus. Contudo, era necessário a realização contínua de sacrifícios para que essa reconciliação ocorresse, o que indica que todo o sistema levítico, a antiga aliança de Deus com Israel, não resolveu definitivamente o problema da separação de Deus e seu povo causado pelo pecado. O autor fala no versículo 9 que esse sacrifício de animais era ineficaz para aperfeiçoar aqueles que representava, a saber, quem presta o culto a Deus, que é o pecador, como nós já falamos. Eles faziam porque foi preceito de Deus, mas era ineficaz. Por que era ineficaz? Porque apenas simbolizava aquilo que o Senhor Jesus faria e que já fez. Então, se você hoje presta o culto sem que o seu culto seja glorificar ao Senhor Jesus, o seu culto é ineficaz, desnecessário e irrelevante. Porque somente tem relevância para Deus o culto que glorifica a pessoa do Senhor Jesus, conforme os moldes dos ensinamentos dele mesmo. Portanto, leia a Bíblia, porque lendo a Bíblia, especificamente o Novo Testamento, você saberá exatamente como você pode viver glorificando ao Senhor Jesus e prestar um culto glorificando a Ele também. O autor conclui falando de um tempo de reforma no versículo 10. Claramente fala da obra do Senhor Jesus que derramaria seu próprio sangue, obtendo assim, a quem nele crê, plena reconciliação com Deus, como podemos ver em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz que justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você está vivendo um cristianismo meio frouxo, meio relaxado, se você não tem plena certeza da sua salvação, se você não tem plena certeza de como que você pode viver com segurança de morar no céu, é através do Senhor Jesus. É através do sangue do Senhor Jesus que causa essa justificação, que causa essa paz entre você e Deus. E aí a paz de Deus passa a ser um árbitro no seu coração por meio do Espírito Santo, revelando que você é um filho e que você vai morar com Deus nos céus. Que assim seja o seu culto, que assim seja o seu culto prestado no tabernáculo celestial, não no tabernáculo terreno, onde não há essa assistência da graça do Senhor Jesus por meio do seu sangue derramado, mas que o seu culto seja no tabernáculo celestial, onde o Senhor Jesus conquistou para si, para levar a Deus, aqueles por quem Ele derramou o seu precioso sangue. Viva essa certeza, essa plena segurança da salvação, porque todo aquele que vive assim sabe, desde já, que vai morar no céu. Esse foi mais um momento aprendendo o Evangelho verdadeiro. Eu sou Mário Biolada. Aguardo você para, a partir do capítulo 10, continuarmos estudando a Epístola aos Hebreus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo te dê a plena certeza e segurança, confiança que você vai morar nos céus. Amém.